pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Hoje a gente vai estudar um assunto bastante legal, um dos meus preferidos da história do Brasil. Então quer dizer, professora, que finalmente a gente saiu da Europa, veio para o Brasil de novo? Finalmente, meu filho, pega carona no nosso avião da história e embarca comigo aqui para o Brasil, o ano de 1808, um ano importantíssimo para a história do país, tá? Então, 1808 tem que ficar marcado na memória, tá bom? Mas, professor, o que é que aconteceu nesse ano de 1808? Me diz, por favor. Chegou aqui no Brasil a família real portuguesa. Oh, mas que grande honra, professora! Mas e daí? O que é que a gente tem a ver com isso, tá? Uma coisa que aconteceu em 1808 faz tempo, né? Mas eu vou te explicar, porque a chegada dessa família real aqui no Brasil mudou tudo para nós aqui definitivamente, tá? Mas vamos voltar um tempo, vamos aí passar as páginas até chegar aí no momento, né, para explicar o porquê dessa família real então ter largado Portugal e vindo para o Brasil, tá? Lembra que tínhamos um carinha pequenininho lá no trono da França, imperador da França que estava conquistando a geral, chamado de Napoleão Bonaparte? Você se lembra do Napoleão, não lembra? A gente viu na aula passada aí o que foi que o Napoleão fez, né? Então, o Napoleão estava aí, ó, brigando com a Inglaterra, tá? Medindo forças com a Inglaterra. E aí, ele perdeu muitas batalhas para a Inglaterra e uma maneira que ele achou que ia destruir a Inglaterra era o tal do bloqueio continental. Bloqueio continental, tu também lembra, né? Que dizia o seguinte, que ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Olha o babado. Ele queria deixar a Inglaterra falida para depois, conquistar ela. Só, né, que o Dom João VI, que era então príncipe regente de Portugal, porque a mãe dele, a Maria a Louca, professora, não fala mal da mulher, pelo amor de Deus, você tá chamando a rainha de Portugal de Maria Louca? Mas esse era o apelido dela mesma, a mulher ficou louca. E quem estava reinando Portugal naquela época era o Dom João. E aí o que é que aconteceu? O Dom João estava numa situação bem difícil. Por quê? Porque ele era amigo da Inglaterra. Portugal estava com dívidas imensas com a Inglaterra. Então ele sabia que se ele irritasse a Inglaterra e apoiasse esse bloqueio continental proposto pelo Napoleão, as coisas iam ficar feias para o lado dele. Mas se por acaso ele quebrasse esse bloqueio continental, o Napoleão ia invadir mesmo Portugal e até tirar ele do trono. Então, pobre do Dom João ficou numa situação difícil. O que é que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Até que a Inglaterra propôs a ele o seguinte, ó, o que é que tu faz, Dom João? Partiu Brasil, hashtag partiu, tá? Mas o que é que eu vou fazer no Brasil? No Brasil não tem nada, o Brasil só tem índio. O que é que eu vou fazer? Te vira, tá? Vai pro Brasil, fica lá no Brasil e eu ainda te ajudo aí, te escoltando, te protegendo até tu chegar no Brasil. Só que o Napoleão não precisa saber disso, ele só vai saber quando tu já estiver lá pro caminho do Brasil, né? E esse plano de vir todo mundo, a família real, a cambada todinha, cachorro, papagaio, tesouro, tudo, para o Brasil, não era um plano novo que a Inglaterra tinha tido e sugerido para o Dom João. Não era bem assim. Na verdade, tudo que acontecia de ruim em Portugal, o primeiro pensamento da família real era vir para o Brasil, porque lá no Brasil, ó, as coisinhas iam ficar legais, tá? Estaríamos protegidos, ok? Então, foi isso que aconteceu. O Dom João, né, deu aí uma volta, resolveu enganar o Napoleão, partiu para o Brasil, tá?
com a ajuda da Inglaterra. Chegando aqui no Brasil, obviamente que ele ia encontrar uma situação, né, meio diferentona. É um novo momento que se inicia na história não só do Brasil, mas de certa forma na história de toda a América Latina e da humanidade também, porque pela primeira vez na história um monarca de sangue real europeu não só vinha para o Novo Mundo, como se instalaria no Novo Mundo. A primeira impressão, não só da corte sobre o Rio de Janeiro, como do Rio de Janeiro para a corte, foi de um total estranhamento. Porque a maior parte das mulheres que estavam a bordo da corte desembarcaram no Brasil com a cabeça raspada, porque tinha havido uma epidemia de piolhos a bordo que as forçou a raspar os seus cabelos. Muitas das cortesãs e das mulheres da alta sociedade carioca acharam que aquela era moda na Europa e trataram de ou raspar o seu próprio cabelo ou botar um lenço na cabeça, que nem viam as damas portuguesas fazerem. Por seu turno, os portugueses que desembarcaram acharam e concluíram que o Rio de Janeiro era, como de fato era, a mais imunda das cidades do planeta. Porque o Rio de Janeiro, hoje a gente tem essa imagem, né, do Rio de Janeiro belíssimo, lindíssimo. E o Rio de Janeiro sempre foi lindíssimo e belíssimo. A paisagem física, a geografia física do Rio de Janeiro. Porque a geografia humana e urbana do Rio de Janeiro era horrorosa, era imunda. Os esgotos eram a céu aberto. Hoje, graças a Deus, não são mais, não é? Especialmente na Baixada Fluminense. Mas era um lugar perigoso, violento e sujo. Ou seja, bem diferente do Rio de Janeiro de hoje em dia, né? Então, ele fez muitas reformas, teve que fazer muitas reformas quando chegou aqui no Brasil. Obviamente que ele foi ajudado para a Inglaterra, então a primeira coisa que ele tinha que fazer quando chegasse no Brasil era pagar essa ajuda que ele então ganhou aí da Inglaterra. E a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui no Brasil foi abrir os portos para as nações amigas, traduzindo para a Inglaterra mesmo, tá? Ou seja, agora o Brasil vai poder comercializar, vender seus produtos, comprar os seus produtos de outros países que são aliados aí a Portugal, incluindo a Inglaterra, que estava precisando, né? Já que o bloqueio continental estava pegando aí no pé dela. Outras nações é os Estados Unidos, né? Que naquela época já estava independente aí, já estava crescendo, tá? E essa abertura dos portos às nações amigas, né? Traduzindo, também significou o fim do pacto colonial. Professora, eu não me lembro desse pacto colonial. Me diz que pacto foi esse, tá? Pacto colonial foi criado lá em 1500 e pouco, fazia parte do tal do mercantilismo, se lembra? E que era o que acontecia? As metrópoles, né, proibiam suas colônias de comercializar com outros países que não fossem as suas metrópoles. Ou seja, o Brasil só podia vender e comprar de Portugal, só podia de Portugal, e Portugal pegava as coisas do Brasil. Era esse círculo que existia, tá? Mas, obviamente, o Dom João determinando a abertura dos portos para que outras nações viessem vender, então esse pacto colonial aqui deixou de existir. Beleza, professora, já tô captando, já tô conseguindo sentir que as coisas estão mudando para nós e as coisas estão ficando boas. Estão ficando, principalmente para a Inglaterra, tá? Eu te disse que a Inglaterra ajudou muito o Dom João para vir pro Brasil, então obviamente que ela ia cobrar, né? E além de abrir esses portos para as nações amigas, ele fez um tal de um tratado de comércio com a Inglaterra. E o que é que dizia esse tratado de comércio? Dizia o seguinte, que os produtos vindos lá da Inglaterra, tá, chegavam ao Brasil com custo bem baratinho, eles quase não pagavam impostos para entrar aqui no Brasil. Então, muitos produtos ingleses passaram a ser comercializados aqui, tá? E, para vocês terem uma ideia, né, olha só que coisa meio louca. Os produtos da Inglaterra entravam aqui com preço baixíssimo. O de Portugal precisava pagar bem mais para poder entrar.
Olha só como as coisas eram loucas. E isso aqui vai dar problema, tá? Isso aqui vai dar problema que a gente vai ver na próxima aula. Mas por enquanto as coisas estão mudando. Então sente aí a pressão, tá? Professor, e quando é que o Brasil vai ficar então independente deste Portugal? Porque até onde eu estudei, desde o 7º ano, que o Brasil ainda está dependendo deste Portugal. Só que a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, essa abertura dos portos, o fim do Pacto Colonial, propiciou uma independência gradativa para o Brasil. Como assim, professora? Ora, se antes eu só poderia comercializar com Portugal, agora eu posso com a Inglaterra, com os Estados Unidos, para qualquer outro país, olha, tá dando uma independência pra gente. Agora a gente pode conversar com outras pessoas, entendeu? Pode trocar acordos, pode fazer o que a gente entender. Mas tu vai entender como é que a gente vai melhorar aqui a nossa situação, tá? Vai entender essa dependência gradativa agora. Porque outra coisa que o Dom João fez quando chegou aqui no Brasil, poxa, já que eu estou aqui no Brasil, eu não posso ter a minha sede de governo em Portugal. Eu não estou mais em Portugal, eu estou no Brasil, estou no Rio de Janeiro, estou no calor, na praia de Copacabana. E o que é que eu vou fazer? Vou elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves, tá? E o que é que isso significa? Traduzindo, professora, que eu não entendo isso não. O Brasil agora era a sede do reino, né? Que abrangia não só o Brasil, mas também como Portugal e um pedacinho lá, pertinho de Portugal, chamado Algarves, tá? Então o Brasil agora era o centro de tudo. Todas as decisões do Dom João partiam daqui do Brasil. O Brasil agora é cabeça, não é mais Portugal. Professor, isso vai dar um cabaré, vai dar confusão, não vai? Já tô sentindo uma confusão, vai dar confusão, mas na próxima aula eu te digo qual é a confusão, tá bom? Por enquanto você vê que o Brasil só tá ganhando, né? Olha aí o Brasil cada vez mais ficando independente de Portugal, olha aí. E ainda mais, tá? Até o momento que o eixo econômico do Brasil, o din-din do Brasil, saía daqui do Nordeste através da cana-de-açúcar. Tu se lembra disso, não lembra? Só que a capital, então, mudou, né? Agora passou a ser o Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro já vinha sendo uma capital efetivamente, né, desde a descoberta do ouro em Minas Gerais. Se lembra que a gente viu isso no ano passado, né? Então, desde aquela época, o Rio de Janeiro já vinha ali tomando todas as decisões, mas agora, efetivamente, Rio de Janeiro é a nova capital do Brasil, tá? Isso só vai mudar, vai virar Brasília muito tempo depois, já no século XX, tá bom? Então, as coisas estão mudando. O Brasil tá ficando cada vez mais independente, tá ficando só um empurrãozinho, tá? Ou seja, as medidas de Dom João VI estavam sim contribuindo para pôr um ponto final no sistema colonial que vigorava por aqui. Mas nem por isso a América Portuguesa deixou de ser colônia com a vinda da família real. Muita coisa ainda iria acontecer até esse dia chegar. Mas não era só a economia da colônia que começava a mudar com a vinda da família real. O Rio de Janeiro, até então uma cidade colonial, acanhada, sem rede de esgoto, sem coleta de lixo, também começa a sofrer profundas mudanças. De repente, praticamente da noite para o dia, o Rio de Janeiro se transforma em sede do Império Português. Dentre os inúmeros visitantes que chegam ao Rio de Janeiro nessa época, destaca-se o artista Jean-Baptiste Debré, ou simplesmente Debré. Olha, mas essas pinturas do Debré são incríveis, hein? São, né? São legais porque elas dão bem a noção de como era o Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, né? Pois olha, olhando essas pinturas aqui, dá pra perceber o quanto o Rio de Janeiro se desenvolveu depois da chegada da família real. Sei como. Ó, pra você imaginar, a cidade passou a ser conhecida como a Nova Lisboa. Mas espera aí, Vicente, olha, tem uma coisa que eu não tô entendendo direito.
A família real e Dom João VI não iam ficar por pouco tempo no Rio de Janeiro? Ah, iam, meu amigo, iam. Mas a cada dia que passava, eles não davam o menor sinal de que estavam pensando em voltar para Portugal. Muito pelo contrário. É verdade, rapaz. Olha, se o rei tivesse a intenção de realmente voltar para Lisboa, ele não teria transferido para o Rio de Janeiro o Ministério da Guerra e Assuntos Estrangeiros. E nem teria criado os órgãos que eles criaram, como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Real Horto, a Academia Militar de Medicina, entendeu? E nem permitido a circulação do primeiro jornal que apareceu por aqui, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. E é muito importante que você saiba, né? O Dom João, ele trouxe muitas melhorias para o Brasil, porque afinal de contas, o Brasil agora é a nova cabeça, a nova sede administrativa do reino. Então, tinha que estar aí à altura, né, disso, de ter tanto poder, de ter tanta influência assim, né? Então, ele mandou ajeitar as ruas, botar nos portes, colocar jardins, né, enfeitar a cidade para que ela ficasse mais harmoniosa, para ser a sede, a casa da família real portuguesa, né? Inclusive o Jardim Botânico, quem já foi no Rio de Janeiro, com certeza já deve ter ouvido falar no tal do Jardim Botânico, né, que é muito lindo, um pedaço enorme de plantas maravilhosas, de árvores altíssimas, né, criados pelo Dom João nessa época aqui. Quem não foi no Rio de Janeiro e tem pretensão de ir ao Rio de Janeiro, visita o Jardim Botânico, tá? Outra coisa, o Banco do Brasil, olha só aquele banco lá na Viçosa, que a gente tira dinheiro, coisa boa. Eu não sabia, professora, que o Banco do Brasil tinha sido criado nessa época, não. Pois foi, menino. O Banco do Brasil já é dessa época. Olha só como o Banco do Brasil é velho, né? Antiguíssimo. Foi o primeiro banco criado aqui no Brasil. Olha a importância disso, né? Criado pelo Dom João também. Além disso, ele obviamente queria que as pessoas ficassem mais cultas, tivessem mais cultura, né? E para isso ele criou a biblioteca e o Museu Nacional, que até hoje existe. O Museu Nacional, infelizmente, né, você deve ter ouvido nas notícias aí, que em 2018, né, olha só, 1808, 2018, né, que triste, ele acabou passando por um incêndio, né, enorme, que destruiu aí boa parte das coisas que tinham, os artefatos que eram preservados dessa época aqui do Dom João, do Brasil Império e também outros tempos, né, que estavam lá expostos no Museu Nacional. Infelizmente, muitas coisas foram perdidas no incêndio, mas está sendo reformado, se Deus quiser, não sabemos quando, mas ele vai estar de volta, né, graças a Deus. Temos fé que ele vai voltar. Então, a Biblioteca e Museu Nacional foram também uma das criações do Dom João quando ele esteve aqui no Brasil, tá? Então, foi muito importante a chegada do Dom João com a sua família para cá para o Brasil, porque o Brasil aí foi elevado a uma categoria muito superior e isso, obviamente, foi um passo gigante para a nossa independência, que a gente vai ver com mais detalhes aí na próxima aula. Obviamente que não temos apenas coisas boas, né? Também temos as coisas ruins. Muito dessa coisa do Tratado de Comércio com a Inglaterra, dessa mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, essa valorização do Sudeste, prejudicou aí muitos outros estados brasileiros e deu briga, viu? Deu briga, deu chibata, deu tudo. Deu fogo e tiro e tudo mais, que a gente também vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Então, vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau!